Cancelar ou não cancelar? Eis a questão. Duas imagens chocaram as pessoas que dependem do público, do entretenimento para viver. Elas estão apavoradas com a cultura do cancelamento. Foram essas imagens aqui. Essa primeira que você está vendo é de uma lista que circulou no Twitter com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Essa outra lista aqui, mais abrangente e bem, como é que eu posso dizer, peculiar e duvidosa, foi elaborada pela revista Veja. Ziza, você sabe exatamente o que é a cultura do cancelamento? Mais ou menos. Bom, pouca gente entende bem o que é a cultura do cancelamento. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo vai ser, primeiro, eu vou explicar o que é a cultura do cancelamento, para depois vincular com esses personagens aí que estão no título do vídeo, com o Wilson Simonal, a Gabriela Pugliese e o Roberto Carlos. Exatamente, existe um vínculo entre esses três e a cultura do cancelamento. Se você quiser ficar por dentro desse assunto, o que você vai fazer? Vem comigo! Inscreva-se no meu canal, porque toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um vacilão é cancelado. Ali embaixo tem um sininho, aqui tem vídeo todo dia, aciona aquele sininho ali. Quando sair vídeo aqui, você vai ficar sabendo. Se já tiver inscrito, confere se o sininho está assinado. Deixa seu like agora, é muito importante que você deixe seu like agora, porque meu vídeo vai mais longe dentro da plataforma do YouTube. Ele chega aqui, ó. Ele chega até os bolsominions, aos Geraldetes, aos meus haters, e eles vêm aqui passar vergonha ao vivo nos comentários. Eu me divirto, você se diverte, eu adoro, você adora, nós adoramos. Estou em todas as redes sociais com @reflexo do todo, Instagram, Twitter, Facebook. É isso aí, vamos pro vídeo. Antes de começar, já vou dizer que aqui não tem vaselina não. No final do vídeo eu vou dizer se eu sou a favor ou contra a cultura do cancelamento. Mas primeiro vamos definir o que é cancelamento. Por exemplo, o Bolsonaro fala uma daquelas atrocidades que ele sempre fala, o mundo cai em cima dele, falam mal para ele em todos os lugares, a imprensa nacional, a imprensa internacional. Isso é cancelamento? Ziza, você acha que isso é cancelamento? Sim, é cancelamento. Não. Isso não é cancelamento, Ziza. Meu Deus, Ziza, como é que você errou isso, Ziza? Eu esperava mais de você. Não é cancelamento. Por que não é cancelamento? Porque você só pode ser cancelado por quem te consome, por quem está do seu lado. Vocês compreendem? Só o seu público pode te cancelar. É mesmo, é? Por exemplo, a autora dos livros que deram origem à saga Harry Potter, o nome dela é J.K. Rowling, é J.K. Rowling, alguma coisa dessa aí, né? Por aí, eu vou botar o nome dela aqui embaixo. Ela fez uma postagem que foi considerada transfóbica. O público dela, por causa do conteúdo que ela gera, que é um conteúdo que vem de uma ideia de tolerância, o público dela achou isso inaceitável, inclusive atores que interpretaram o personagem feito por ela. Então, vida de youtuber sem estúdio é difícil, cara. A gente está sujeito às intempéries da vizinhança. Continuando, ela foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Porque ela sofreu um impacto vindo do público dela em cima do trabalho dela. Vou dar um exemplo. Tinha uma continuação daquele filme, Animais Fantásticos e Lugares Onde Habitam. Ela fazia parte disso, foi cancelado. Vocês compreendem? Aí, isso é o cancelamento. Quando, por exemplo, a horda bolsonarista ataca alguém, como eles atacam, por exemplo, o Felipe Neto, isso é um cancelamento? Isso não é um cancelamento. Isso pode ser um linchamento virtual, como dizem, uma caça às bruxas, um apedrejamento em praça pública. Você pode dar vários nomes para isso. Cancelamento não é. Ah, agora eu entendi! Isso é também diferente da discordância. Eu vou dar um exemplo recente aí que rolou da Paola Carosella. Ela é chefe de cozinha, participa daquele jurada daquele programa MasterChef. Ela deu algumas declarações a respeito de corpos gordos. Surgiu um debate sobre gordofobia. Paola Carosella, que tem 1.400.000 inscritos no seu Twitter, começou a retweetar
pessoas que tinham muito menos seguidores com ela, respondendo a essas pessoas, a fanbase da Paola Carosella trucidou essas pessoas e ainda disseram que rolou um cancelamento contra a Paola Carosella. Gente, errei 3 vezes o nome dela já. É um trava-língua, né? Não foi cancelamento, gente. Isso é um uso completamente errado do termo cultura do cancelamento. Completamente errado. O que aconteceu foi pessoas que discordaram dela, ela promoveu um linchamento virtual contra as pessoas que discordaram dela, e isso gerou um debate mais amplo. Tá, tô me confundindo todo agora, aqui tô travando a língua. Mas vocês entenderam? Foi isso, ela promoveu um linchamento virtual, e esse linchamento virtual que ela promoveu gerou um debate amplo. Ela perdeu seguidores? Ela perdeu algum contrato? Ela sofreu algum impacto? Não sofreu. Se não sofreu nenhum impacto, não tem que se falar em cultura do cancelamento. Mesma coisa, já se falou 1000 vezes que cancelaram a Anitta. Cancelaram a Anitta e ela só cresce. Não existe cancelamento com crescimento. Cancelamento implica diretamente numa perda do próprio público. Só quem pode cancelar a pessoa é o próprio público dela. É claro. Então, se não tiver uma perda, e não é qualquer perda, é uma perda significativa. Então, não é cultura do cancelamento. Conseguiu entender agora, Ziza? Agora sim consegui entender. Que bom. Por que a cultura do cancelamento desespera tanto quem depende do público para sobreviver? Porque tem gerado movimentos, como inclusive que participa a autora dos livros aí que deram origem à saga do Harry Potter, fizeram um movimento de 150 personalidades, redigiram um texto contra a cultura do cancelamento. O texto publicado na revista Veja também é contra a cultura do cancelamento, usa palavras pesadíssimas, um texto controverso e errado do começo ao fim. Por que essas pessoas estão desesperadas? Porque a decisão de quem é cancelado e de quem não é cancelado saiu em parte das elites e agora o povo também participa. E é agora que entram Wilson Simonal e Roberto Carlos. Wilson Simonal se viu em meio, na época da ditadura, a acusações de estar vinculado à ditadura. Eu não vou nem entrar nessa seara aqui. Tem gente que diz que foi correto, tem gente que diz que não foi correto. O que aconteceu na prática? Tendo em vista essa vinculação dele com o governo ditatorial pós-1964, a carreira do Wilson Simonal acabou. Ele não era mais convidado para entrevistas, os shows dele não eram mais noticiados, não se falava mais no Wilson Simonal. Então, se você não ouve falar da pessoa, a carreira dela naufraga. Já com Roberto Carlos, foi completamente diferente. Ele era parceiro da ditadura, parceiro declarado da ditadura, tão parceiro que em 1968 o Roberto Carlos ia lançar um filme e esse filme não mandou a tempo para a censura uma cópia integral para que o censor pudesse analisar e decidir se o filme poderia ser veiculado ou não. O que aconteceu? Sofreu uma censura compulsória por perda do prazo. O ministro da Justiça do governo militar, Luiz Antônio Gama e Silva, que depois inclusive redigiu o ato institucional número 5, interveio em favor do Roberto Carlos. O filme do Roberto Carlos foi liberado e posteriormente, alguns anos depois, ele teve inclusive uma concessão de rádio entregue para si. Então a gente vê Wilson Simonal, Roberto Carlos, duas pessoas com vínculos com a ditadura, tá? Vamos colocar que os dois tiveram vínculos com a ditadura. Simonal foi cancelado, Roberto Carlos não foi cancelado. Quem decidiu isso? Quem decidiu isso foi a elite do entretenimento. Quem? Apresentadores, diretores, redatores de jornal, donos de meio de comunicação, detentores de concessão de rádio. Essas pessoas que decidiam quem estava aí e quem não estava aí. Agora isso mudou. Vou dar exemplos aqui. Gabriela Pugliese, grande influencer, 5 milhões de seguidores no Instagram, agora está com 4 ponto tantos milhões, deu uma festa em meio à pandemia, falou, foda-se a vida, ficou ruim para ela. Veio uma enxurrada de críticas contra ela, que vende uma imagem de vida saudável, papapi, pepepé.
não foi condizente, o público achou que não era condizente, assim como a autora dos livros que deram origem à saga Harry Potter, que é J.K. Rowling, J.K. Rowling, alguma coisa dessa. O público dela não achou a atitude dela condizente. Então, houve sim um cancelamento. A Gabriela Pugliese perdeu milhões em publicidade, merchan, esse tipo de coisa aí que dá dinheiro para os influencers. O cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, teve um vídeo seu exposto agredindo a esposa. O mundo veio abaixo, essas coisas são expostas, o público não aceita, ele teve o seu contrato com a Globo rescindido, ele teve a dupla que ele fazia com o tal Vitor e Léo, foi desfeita. Vítimas, entre aspas, porque eu não acho que seja uma vitimização, não. A pessoa está sendo cobrada pelas suas próprias atitudes. Eles foram atingidos pela cultura do cancelamento. E é isso que incomoda na cultura do cancelamento. Eu prometi a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Outras pessoas já falaram comigo sobre isso, sabem ela. Minha opinião é que eu sou... Do céu. Sim, eu sou a favor da cultura do cancelamento. Ai, mas existe exagero, tem pessoas que são canceladas sem motivo. Olha, eu nas minhas pesquisas não encontrei nenhum caso que eu dissesse que a pessoa foi cancelada sem motivo. Existem casos de veiculação de notícias falsas que geram percepções errôneas acerca das pessoas, como já aconteceu, por exemplo, com o Johnny Depp, esse rolo dele com a esposa dele, ex-esposa, a Amber Heard. Cara, tá todo mundo errado nessa história. Primeiro cancelaram o Johnny Depp, depois cancelaram ela, a Amber Heard, depois cancelaram os dois. Vocês entendem? As notícias vão vindo e o cancelamento ele só acontece, por exemplo, com aquele cantorzinho lá, o tal do Biel, assediou e agrediu a namorada e fez um monte de coisa cancelada, a carreira do cara acaba. Porque o público não quer mais consumir aquela pessoa. Os produtores não querem se vincular àquele gerador de conteúdo ali. Porque o público não vai aceitar. O público tem acesso mais ou menos livre às informações e não aceita. Eu sou a favor. Por exemplo, eu fiz vários vídeos contra o Paulo Giraldelli. E eu me pus ali numa condição de ser cancelado. Não posso dizer que fui cancelado, porque é aquilo que eu disse, você tem que ver um sistema de freios e contrapesos do público. Eu perdi público, eu devo ter perdido uns 200 inscritos aí por causa daqueles vídeos que eu fiz, mas em contrapartida, eu ganhei uns 2.000 inscritos. Então eu vou dizer que eu fui cancelado, fui vítima do cancelamento? Por mais que muita gente tenha vindo me xingar aqui nos comentários, eu vou dizer que eu fui vítima do cancelamento? Não fui vítima do cancelamento. Algumas pessoas deixaram de me seguir. Muitas pessoas passaram a me seguir por causa disso. Bom, espero que eu tenha sido claro com relação a isso. Se você assistiu meu vídeo até o final, fala pra mim. Você bota aqui, ó, cancelamento sim, ou então cancelamento não. Ou então você já sabe, né? Aquele clássico, pode ser aquele clássico, hashtag Fora Bolsonaro. Se inscreve no meu canal, porque toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Aciona aquele sininho ali embaixo, porque aqui tem vídeo todo dia. Aciona o sininho, você vai ficar sabendo. Não deixou o seu like ainda, você estava esperando até o final do vídeo para decidir se você gostou do meu vídeo, se você chegou até aqui. Você gostou do meu vídeo, se você chegou até aqui, você tá até aqui, você gostou do meu vídeo, você não deixou seu like, vai ali, ó. Deixa seu like, meu vídeo chega até os bolsominions, ele vem aqui passar vergonha ao vivo e a cores. Pode ser um Giraldeste também, o Giraldeste estão vindo aqui passar vergonha ao vivo e a cores. Me siga em todas as redes sociais, eu estou no Instagram, Twitter, Facebook, @reflexo tudo. Eu participo de um Twitter chamado Tweetcast. Cara, não sei porque que eu comecei a falar rápido assim, eu gosto de falar rápido. Tá passando mal. Tá passando mal. Porque eu acho que tá demorando muito meu vídeo. O podcast Tweetcast aqui, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Sem vocês, esse trabalho aqui não existiria. Fique ligado ali que daqui a pouco vai ter uma aba ali, aquele Seja Membro, para você participar aqui, ser um participante oficial, ser um Reflexo Todesete. Tamo junto.